Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento em que você estiver assistindo. O blog, o canal aqui no YouTube e também no jornal, na redação do jornal, né? A minha prioridade, evidentemente, que era analisar os fenômenos econômicos. Óbvio, né? A minha formação é na área econômica, né? Mas eu tenho recebido muitas comunicações, e-mail, WhatsApp, nem sei como é que descobriram, mas descobriram o meu WhatsApp. Mas tudo bem, eu respondo na boa, tá legal, bacana. No Twitter também, no Instagram, eu tenho recebido. O seguinte questionamento, estão me perguntando qual é a minha posição. Eu não vou ter uma posição de nada, né? Eu não estou. O que eu acho? Eu não acho, não estou procurando nada, então não posso achar, né? Mas qual seria a melhor terminologia? Golpe militar, né? Ou golpe civil-militar, lá de 64? Parece que o assunto é antigo, né? Não. Não é antigo, não. Bom, como diria o outro, vamos começar pelo começo. O Jânio Quadros foi eleito e no dia ele ficou poucos meses, né? 25 de agosto de 61, ele simplesmente renunciou. E é claro que na renúncia assume o vice, né? E o vice era o João Belchior Marques Goulart. Eu acho até um nome bonito, né? João Belchior Marques Goulart. Acho um nome bonito. Mas observem só, eu vou fazer o possível para esse vídeo não ser muito extenso, mas eu tenho tanta coisa para falar, me surgem temáticas que eu li e que eu vivi, né? 64 era um menino, um moleque de 9 anos, né? Muito bem. Moleque no bom sentido, porque eu estudava direitinho, tirava boas notas lá no colégio, né? Que os professores sempre me elogiavam muito, tá? Então, o problema é o seguinte: observe como existe uma metamorfose na área política, ideológica, econômica, sociológica. A metamorfose ela está sempre presente. E o João Belchior Goulart, vice-presidente do Jânio Quadros, renunciou no dia 25 de agosto, né? Ele estava, sabe aonde? Na China comunista, né? Ele recebeu um convite, né? Para visitar a República Popular Democrática da China e falou lá com Mao Tse-tung e tal. Mas naquela época, dizem as boas línguas, as más línguas, eu não sei, a União Soviética, a China, nesse período, havia rompido o alinhamento com a União Soviética e pretendia buscar o campo dos países não aliados para fortalecer no cenário internacional. Ou seja, está buscando negócios, né? Imagine, mas isso foi em 61. Hoje em dia, né, a China, a nossa balança comercial, nós temos um saldo superavitário com a China escandaloso, até preocupante. Eu já analisei isso com vocês, né? Muito bem. Aí, quando eu
eu ouvia muito meu pai, que meu pai era da Marinha, mas meu pai não era militar não, meu pai trabalhava no serviço de informações, não é bem informação né, ele trabalhava na parte de eletrônica, consertava rádio, bom, isso é história que ele me contava, né? Consertava rádio, escutas de aparelhos, de ampliação de aparelhos, era uma coisa assim, eu sei que ele estava muito bem familiarizado com as questões. Aí existia uma dúvida, quando da China para o Brasil, né, naquela época, em 61, né, um tempinho, né, os aviões não eram tão assim, né, não tinha um avanço tecnológico como o de hoje, né, e no caminho, né, do João Goulart, né, o vice, havia uma indecisão se ele iria tomar posse ou não. E essa dúvida ficou, acabou, claro, que ele tomou posse, né, dentro da Constituição, né. O ano de 60, isso eu estou falando de 61, né, mas 62, 63 foram anos agitados. Eu lembro que eu morava num apartamento, tinha uma varanda grande, sabe, dava de frente para a rua e tal. Aí volta e meia eu ia na rua, na varanda, né, garoto, soltando cafifa, aquelas coisas todas de menino, né? E a rua não tinha nenhum movimento, era greve. Tinha greve de qualquer sindicato. Pensa no sindicato aí, estava em greve. Sindicato ônibus, estava em greve. A confusão danada, né? Muita PM na rua, né? Não militar não, o exército não. Estou falando de 62, 63, né? Mas o ano de 64, ele teve grandes agitações, né? A revolta dos sargentos, de cabos, marinheiros, o comício da Central do Brasil, né? Central do Brasil, para quem não é do Rio de Janeiro, não sabe, né? É um terminal, é o principal terminal, né, de trens do estado do Rio de Janeiro, né? Então, teve o comício da Central do Brasil. O comício foi realizado no dia 13 de março de 64. Tá? E isso no dia 13 de março de 64, vamos acompanhando. Né? E depois houve a resposta. É claro que o João Goulart, no comício da Central do Brasil, como ficou conhecido, né? Ele falou sobre reformas, a reforma agrária, e eu acho que o que pegou muito, além da reforma agrária e outras reformas que ele pretendia fazer, foi a questão da Lei 4.131. Eu posso estar equivocado com relação à lei, ok? Mas a lei tratava da remessa de divisas para o exterior. Ele queria alterar. E isso não agradava às instituições financeiras. Ok? Então, no comício, no dia 13 de março de 64, o João Goulart, o Leonardo Moura Berzola também ao lado ali, né, do lado, né? E Brizola, e cunhado não é parente, Brizola para presidente. Depois teve um jogo aí, mas é outra coisa também. Mas muito bem. Mas então, se deixar, esse vídeo aqui vai ficar com 2 horas, vou ter que apertar. Então, mas depois teve a resposta. Teve a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Que ocorreu
entre 19 de março e 8 de junho de 64, lá em São Paulo, na Praça da Sé. Lá que estava instalado o palanque. Então lá, muita mulher, né, muitas senhoras, né, e homens também, claro, também, né, mas nessa famosa marcha da família com Deus pela liberdade, lá em São Paulo, né, na Praça da Sé, né, que eu nem conheço direito. Passei 3 ou 4 vezes lá, mas não conheço. Né. Central do Brasil eu conheço, claro, óbvio, isso aí eu tenho história para contar do Central do Brasil. Mas muito bem, ali, nessa marcha, né, da família com Deus pela liberdade, né, eles estavam, esse grupo, né, estava contestando as reformas que o João Goulart apresentou no dia 13 de março de 64, lá no comício, né, da Central do Brasil. Apesar que ele já vinha já há algum tempo, né, já falando, né, mas o comício é o comício, ali é ele, presidente da República, ali falando ali, ao lado da esposa, né, o Brizola do lado, o Brizola tá ali, né, o Brizola também é uma outra história, o Brizola também. Mas nessa famosa marcha da família, né, lá em São Paulo, né, eu vou lá em São Paulo porque eu moro no Rio, né, lá em São Paulo, não tinha militar. Aquelas senhoras, né, nunca tiveram a oportunidade de pegar um fuzil. Me entenderam? Eram donas de casa, senhoras, classe média, alta, algumas, né, não todas necessariamente, né, mas era em oposição às reformas apresentadas pelo João Goulart, né? Muito bem. E, sem dúvida alguma, março, nós podemos, sem dúvida alguma, afirmar que foi um mês muito agitado, mas muito agitado. Sob os argumentos de combater o comunismo e a corrupção, e após 3 anos de conspiração civil e militar, estabilidade política, radicalização, o movimento militar, né, saiu às ruas para depor o presidente João Goulart no dia 31 de março de 64. Isso é histórico mesmo. Inclusive meu tio era de Minas, né? Na época ele era capitão, tudo capitão. Ele era capitão e ele saiu. Eu lembro que minha tia comentou, mas muito depois. Ele saiu para fazer não sei o quê. Os militares não tinham nem família. Mas tem um detalhe, então, 31 de março, as tropas já estavam na rua. Eu não vi, particularmente aqui em Niterói, até porque meu pai não ia deixar eu sair assim na rua, né? Mas dentro do meu universo aqui eu não vi. Mas sabia que eu estava de prontidão. Meu pai dormiu na Marinha. Não só no dia 31 de março, não. 29 de março, 30 de março. Eu fiquei uma semana fora, minha mãe desconfiada pra caramba, por que ele estava dormindo na Marinha? Será que ele estava dormindo na Marinha? Porque antigamente, em 61, em 64, né? Não é que nem hoje. Hoje você pega um telefone e liga para Londres diretamente, né? Singapura, direto. Antigamente não.
você para telefonar para o Rio de Janeiro, nós morávamos em Niterói, eu moro em Niterói, né? Centro da cidade, né? E a Marinha ficava, era só atravessar de lancha, né? A ter uma viagem agradável, aprazível, né? Mamãe tinha que ligar para a telefonista efetuar a ligação. Mas isso às vezes demorava. Eu lembro uma vez que mamãe queria que papai comprasse uma coisa que vendia no Rio. Não lembro agora o que é. Aí mamãe, por volta de meio-dia e pouca, ligou, parece que eu acho que era o 9, digitou o 9, aí atendia o telefonista, ela fornecia o telefone com a qual ela queria falar, né? Minha mãe queria falar, e o nome da pessoa, né? Isso foi meio-dia. Papai chegou em casa às 18 horas e o telefonema não tinha sido realizado ainda. Quando foi lá para 18, não sei o que, a mamãe reclamando porque papai não comprou, que não sei o que, não sei o que. Aí que veio a resposta. Olha, o seu fulano de tal não se encontra mais presente nesse telefone. Saiu. Isso, a telefonema foi efetuada por volta de hora do almoço, meio-dia e, não sei, 30 minutos, uma hora do almoço, né? Papai chegou em casa 18 horas, 18 e pouco, e a telefonema ainda não tinha sido efetuada. Pra vocês terem uma ideia do momento, da época, né? Mas no dia 1º de abril, o dia bonito, dia da mentira, né? Inclusive, né? Mesmo com o presidente da República estando no país, João Goulart não saiu do país, ele pode ter atravessado ali Rio Grande do Sul, você atravessa uma rua, você já está no Uruguai, entendeu? Mas ele não saiu do país, né? Mas no primeiro de abril, né? Aí tem um civil envolvido nessa questão aqui, que eu vou já declinando o nome dele. No dia 1º de abril, né, dia da mentira, mesmo com o presidente da República estando no país, né, nem ter renunciado e sem o devido processo legal do contraditório, apesar de tudo, o senador, que ele é civil, né? O senador Auro de Moura Andrade, presidente do Congresso, declarou vago o cargo de presidente da República em sessão extraordinária e impulsou o presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli, como o novo presidente. Entenderam? Ele foi assim, e ele era civil, ele não era militar. Bom, pode ter servido também o exército quando tinha 18 anos, eu não sei, né? Mas ele é civil. E ele chegou e bateu o martelo lá, reuniu, teve aplausos, ele fez um discurso lá, tal, dizendo que o presidente tinha que sair, não sei o quê. E nessa sessão extraordinária, o João Goulart ele foi afastado como presidente. Então você vê só, é um civil, um presidente do Congresso, né, senador Auro de Moura Andrade, o presidente do Congresso, né, foi ele que declarou vago o cargo de presidente da República em sessão extraordinária, empossando como presidente o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara. Então é o primeiro passo. Tem um civil aí já no meio já. É claro que as Forças Armadas foram. Meu tio era capitão. 10 anos depois ele me contou a história toda, aproximadamente, né?
porque existia, no exército existia, isso segundo meu tio, né, conversando comigo, isso depois de 10 anos, 8 anos depois, tá? Já estava até na faculdade já. Eu até reclamei com ele, quase que eu levei uma baioneta na barriga. Ele falou assim, porra, então você não devia ter ido, você fez mal, não sei o quê, tal. Eu levei uma bronca dele. Mas aqui no Rio, ele também não entrou em detalhes. Tinha um regimento que era contrário, né, à queda do João Goulart. E eles estavam esperando as tropas vindas de Minas Gerais. E ele, como capitão, eu não sei se ele era da infantaria, eu não lembro mais também, né? Mas ele, como capitão, ele estava vindo na direção do estado do Rio de Janeiro, confrontar, né? Não, ele vai sair. Mas tinha um regimento aqui, um regimento ou dois, eu não sei. Ele não entrou em detalhes, né? Esperando, né, essa tropa de Minas Gerais, porque eles não concordavam com a deposição do João Goulart como presidente da República. Muito bom, então esse já é um civil, já no meio né? E um civil importante, porque ele era o presidente do Congresso, né? Ele não era um deputado, um senador, não, ele era o presidente do Congresso. E em sessão extraordinária, eu tenho medo de sessão extraordinária, danada. É um perigo sessão extraordinária, mas tudo bem. Agora nós temos o paulista, Adhemar de Barros, governador do estado de São Paulo, apoiou, claro, lá a comitiva lá da família, da tradição, tinha também, né? Ele apoiou, né? Apoiou não, ele atuou diretamente, né? Ele não foi, eu não sei se ele foi lá, mas ele deu toda a estrutura. Mas é interessante, né? Dizem que a Revolução comeu os próprios filhotes, né? Que o Adhemar de Barros, apesar de ter contribuído para o golpe militar, civil-militar, como vocês quiserem, né? No dia 6 de junho de 66, ele foi afastado do cargo de governador pelo presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco, que morreu naquele acidente aéreo muito esquisito, por sinal, mas isso é um outro papo, né? Isso é um outro, senão não vamos sair daqui, né? Então, o Adhemar de Barros, embora tenha apoiado a posse, né, em 61, de João Goulart na presidência, para que seu rival, Jânio Quadros, não voltasse ao poder, Adhemar de Barros participou ativamente da conspiração que resultou no golpe militar, ou no golpe civil-militar de 64, como quiserem. Inclusive liderando, né, a marcha da família com Deus pela liberdade, naquele período, né, de março, né, de março até junho, né? Bom, entretanto, né, mesmo ele participando ativamente da expulsão, né, do expurgo do João Goulart, né, a favor da Revolução Civil-Militar ou Revolução Militar, isso aí vocês que vão decidir o nome, eu não vou decidir nada, tá? Entretanto, todavia, né, isso não impediu que no dia 6 de junho de 66 ele fosse afastado do cargo, né? Foi lá, o Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco, um homem que morreu num acidente aéreo. Mas tudo bem.
o Castelo Branco, né, caçou os direitos políticos, né, por 10 anos, sob acusação de corrupção. Né. O camarada era caçado por dois motivos, ou corrupção ou era comunista, as duas coisas. Uma ou outra, ou as duas. Né. Então, Adhemar de Barros um civil, né? Magalhães Pinto! E desculpa, tem criança na sala? Manda a criança pegar um copo d'água lá na cozinha, lá, tira as crianças da sala. Magalhães Pinto, governador do estado de Minas Gerais. Eu fui cliente dele, do Banco Nacional, o Banco do Guarda-Chuva, estão lembrados? Isso é coisa antiga, né? Eu fui cliente dele. Né? Mas nem me conhecia, evidentemente. Pô. Ele foi governador, Magalhães Pinto, né? E foi amplamente favorável. Claro. O Magalhães Pinto, ele era o caixa da revolução. Porque você, para fazer uma revolução, precisa de recursos, mais gasolina, mais alimentação, tudo aumenta, porque a tropa vai para a rua. A tropa indo para a rua, os gastos, e ele era o caixa da revolução, o Magalhães Pinto. Né? É legal, a gente boa pra caramba ele. Puxa vida, Deus o tem em bom lugar que mereça. Ele foi fundador da UDN, né, em 45, participou da Constituição de 46, né, e em 1960 ele foi eleito governador de Minas Gerais, derrotando o Tancredo Neves. Né. Agora tem um detalhe que eu acho isso legal. Pô, os caras têm umas ideias boas abertas, sabe? Num mau sentido, né? O Magalhães Pinto tira as crianças de sala para sala, para não ficar ouvindo palavras de baixo decoro, né? Ele criou o IPES, né? Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES. Era uma série de ações políticas que fizeram toda a política, né, para apoiar a deposição do presidente João Goulart e, posteriormente, a instalação do regime militar, em 64. Então, na verdade, a função do IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, nome bonito, né? Pô, parece ideia, nome de. Será que eles eram da Academia de Letras também? Dá uma conotação bonita, né? Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Foi fundado em 29 de novembro de 61. O Magalhães Pinto, desculpe a expressão, tá? Eu estou pornográfico, né? Ele já era o governador, né? Mas o Instituto, né, integrava diversos movimentos sociais de direita para criar as bases de uma oposição que pudesse deter o avanço do comunismo soviético no Ocidente. Você vê só, um nome tão bonito, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que por trás disso, na verdade, era um grande aparelho. Isso sim que é aparelho. Um aparelho institucional, né? Porque foi criado pelo... uma lei, algo do gênero. Ele era oficial. Né? Tinha uns aparelhos aí que não eram oficiais. Aí nós vamos agora para um outro civil que também participou do golpe militar ou golpe civil-militar. Isso aí que vocês vão decidir, não quero confusão.
Marco Antônio Villa, isso aí pode até brigar comigo aí, eu não sei, eu não sou da área, ele que é da área, né? Carlos Lacerda, Carlos Lacerda, foi aqui o nosso governador, né? Ele, apesar, é o que eu falei, né? A revolução, ela comeu os filhotes depois, né? O Carlos Lacerda contribuiu, claro, muito eloquente, né? Fala muito bem, jornalista, né? Mas ele foi cassado no dia 13 de dezembro de 68, por intermédio do AI-5, né? Do regime militar, né? O Carlos Frederico Werneck de Lacerda, né? Do nome, né? Esse Frederico eu não sabia, não, eu conheci o Werneck. Carlos Werneck de Lacerda, né? E tem um filho Frederico também, né? Foi fundador em 49 do jornal Tribuna da Imprensa. A Tribuna da Imprensa, na verdade, era o seguinte: era um palanque permanente que ele tinha para poder falar contra os seus adversários políticos. Né? E foi numa dessa que ele entrou mal, né? Foi em 68 lá, e desagradou lá o meu xará, né? O Arthur da Costa Silva, né? Depois eu tenho uma história para contar dele, particular minha, inclusive. Eu não fui caçado não, tá? Mas o Carlos Lacerda, ele foi um dos principais articuladores civis do golpe militar de 64. Porém, olha só como é que é uma loucura a política, né? O Carlos Lacerda, né? Juscelino Kubitschek e João Goulart, né? O deposto, né? Eles se reuniram porque eles queriam eleição para presidente, né? Logo após a saída do Castelo Branco. Entenderam? Aí é até interessante que eles não se entendiam muito bem, não. Bom, claro que não. O Carlos Lacerda falava dia sim, mal do João Goulart, né? Ele inflamava, tinha uma boa oratória, né? E ele era inimigo mesmo do João Goulart, inimigo. Mas se uniram junto com o Juscelino Kubitschek, né? Que também foi deposto, pelo governo militar, né? Eles estavam querendo o seguinte: olha, após o Castelo Branco, vamos fazer uma eleição